canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que o recebemos aqui. Seja muito bem-vindo. Nos últimos finais de semana, temos visto várias partes do discurso de despedida de Jesus, feito durante a última ceia. Hoje veremos um trecho do capítulo 17 do Evangelho de João, que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus ao Pai. Trata-se do capítulo 17, versículos 9b a 18. Vamos à leitura. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, agora, vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Esta passagem é muito especial, porque nos permite entrar um pouco na oração de Jesus, no seu modo de orar e no conteúdo do que ele rezava ao Pai. Aqui, olhamos para a oração final de Jesus antes de sua paixão, o que é uma verdadeira janela para a sua vida interior, que se abre à nossa meditação. Falamos antes que este capítulo é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Isso está, inclusive, no Catecismo da Igreja Católica. E podemos nos perguntar por quê. A resposta é que se trata principalmente de uma oração de intercessão ao Pai, em benefício dos discípulos e de todo mundo que virá a crer em Cristo através dos apóstolos. Alguns temas presentes nessa oração podem ser sublinhados. O primeiro é o tema da unidade dos discípulos. Que eles sejam um, pede Jesus, como ele e o Pai são um. Não pede apenas que não haja discórdia entre os discípulos, pede muito mais. É oração por uma unidade como a do Filho e do Pai, uma unidade radical, portanto, já que a Trindade Santíssima é perfeita, e assim é o modelo perfeito de unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são tão um só que cremos haver um só Deus em três pessoas. E este é o mistério da Trindade. Três pessoas, mas uma só natureza divina. De modo que um dos pedidos mais profundos de Jesus é pela unidade dos seus. Não será uma unidade igual à da Trindade, porque, como pessoas humanas, somos distintos uns dos outros. Mas Jesus quer que cheguemos perto da unidade trinitária, tanto quanto possível para criaturas humanas. E esse seu desejo se vê não só aqui, mas ao longo dos evangelhos. Jesus repete muitas vezes uma analogia, a de que o Pai habita nele e de que ele está no Pai. E diz ainda que quer estar em nós dessa mesma forma. Jesus quer que todos os seus discípulos entrem, mergulhem nesta vida da Trindade, na qual o laço de unidade é o próprio Espírito Santo. Em latim, ut unum sint, que sejam um. João Paulo II escreveu uma encíclica sobre a unidade dos cristãos justamente com este título. E aí
o Papa Santo reflete sobre este pedido de Jesus ao Pai, que eles sejam um. Diz São João Paulo II que esta unidade que o Senhor conferiu à sua Igreja e na qual deseja abraçar todas as pessoas, não é algo a mais, mas está no centro da missão de Cristo. Assim, crer em Cristo significa desejar a unidade. Desejar a unidade significa desejar a Igreja. Desejar a Igreja significa desejar a comunhão da graça, que corresponde ao desígnio do Pai desde toda a eternidade. Esse é o sentido da oração de Cristo, de São João Paulo II. Para que sejam um. Em outras palavras, ecumenismo e um compromisso com o ecumenismo, um compromisso com a unidade entre os cristãos, não é apenas um tipo de proposição que se pode pegar ou largar. Eu sou um cristão ecumênico, eu não sou um cristão ecumênico. Não! O Santo Padre está ensinando que ser cristão é desejar a unidade entre os cristãos, porque o próprio Cristo fez desta a sua oração final. Esta foi a última coisa pela qual ele orou antes de sua paixão. Portanto, obviamente, este é um dos desejos mais profundos do seu coração. Que seus discípulos e todos os que acreditam nele sejam um. Em segundo lugar, Jesus intercede para que os discípulos sejam protegidos do mal. Diz que os guardou durante seu ministério e que nenhum se perdeu, exceto um, o filho da perdição, Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata, o indicou com um beijo e que abandonou o grupo. Nesta intercessão de Jesus, há uma nuance, quando ele diz que não pede que sejam retirados do mundo, mas que sejam protegidos do mal. Nós sabemos que Jesus mandará os apóstolos e todos nós irem pelo mundo, todo o mundo, partilhando a boa nova, evangelizando e batizando. Diz isso, dá esse mandado, dá esta ordem ao se despedir deles e voltar ao Pai. Nesta oração sacerdotal, há um paralelo com o Pai Nosso, em que Jesus ensinou a pedirmos que o Pai nos livre do mal. E Jesus não está rezando apenas pelos apóstolos que estão com ele naquele momento, na última ceia, mas por todos os seus sucessores, que participarão do ministério sacerdotal do único verdadeiro sacerdote, ele mesmo. De fato, todos esses, os apóstolos e seus sucessores, se colocam na linha de frente do combate entre o reino de Deus e o reino das trevas. E Jesus está pedindo, como ensinou no Pai Nosso, que o Pai os livre do mal. Em terceiro lugar, vemos que Jesus menciona uma espécie de consagração dos discípulos, uma separação para uma finalidade, e liga essa consagração à santidade. Está ali quando ele diz: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Os discípulos são separados do mundo, não pertencem ao mundo. Lembremos aqui que mundo, para João, é o mundo do mal, que está em desacordo com a vontade de Deus. Então os apóstolos são separados para serem santos e para levarem os outros à santidade, à verdade. Estão sendo consagrados para que possam ser evangelizadores, comunicar ao mundo o infinito amor de Deus pela humanidade, tanto que deu seu Filho único para salvá-la, como está no capítulo 3, verso 60 de João. Essa linguagem que Jesus usa ao dizer que os seus discípulos são separados do mundo, não são do mundo, são consagrados, é a mesma utilizada na ordenação sacerdotal do Antigo Testamento.
Está lá no capítulo 29, versículo 1 do livro do Êxodo, que descreve o rito de ordenação e usa exatamente o mesmo verbo grego. Ali Deus diz a Moisés a respeito da consagração de Arão, o sumo sacerdote, e de seus filhos. Eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. E então Deus descreve os procedimentos. A palavra grega é agiaseis, exatamente a mesma que Jesus usou. Santifica-os, Pai. E Jesus esclarece que se santificou por eles, se consagrou de modo que pudessem ser também eles consagrados na verdade. Quando Jesus diz que se consagrou por eles, está fazendo uma referência à sua cruz, e que se consagrou ao Pai tanto como vítima quanto como sacerdote e sacrifício. Portanto, através desses mistérios de sua paixão, morte e ressurreição, ele consagrará os apóstolos, separará os apóstolos, santificará os apóstolos para serem os sacerdotes da nova aliança. Sabemos que todos os cristãos são santificados pela água do batismo. Mas há uma santificação especial, uma consagração de determinadas pessoas para serem sacerdotes, estabelecida por Jesus na última ceia. Essa que nós chamamos ministério sacerdotal ou ministério ordenado. De modo que Jesus está descrevendo a si mesmo com a linguagem do sacerdócio e também assim está descrevendo os apóstolos. E tantos apóstolos entenderam dessa maneira o que ele fizera, que no livro dos Atos, logo no início, no capítulo 1, versículo 15 e seguintes, vemos a substituição de Judas por Matias, para que o colégio dos 12 permanecesse completo. Propostos 2 nomes, eles rezaram ao Senhor: Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste para tomar, neste ministério e apostolado, o lugar de Judas, que se transviou. E Matias foi incorporado aos outros 11 apóstolos. Desta reflexão sobre a oração sacerdotal de Jesus, fica um convite para nós, hoje, neste tempo em que há tanta divisão entre as pessoas e também entre os cristãos. Que todos aceitemos a advertência de São João Paulo II, de que crer em Cristo é desejar a unidade proativamente. Advertência que, em última análise, vem do próprio Cristo, como testamento na última ceia. E tornemos nossa a oração de Cristo pela unidade entre os cristãos e entre todos os homens e mulheres, agora e sempre. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique em seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.